figueira e não ver flor, e não ver fruto, e não ver produtividade, olhar para a malhada, olhar para o curral, não ver os seus animais. Ele estava vivendo uma situação difícil, complicada. E quando a palavra de Deus nos fala que quando Abacuque estava vivendo este momento, a palavra do Senhor nos diz aqui na introdução: você já passou por momentos difíceis em sua vida, que parecia que tudo estava fora do controle. Se nós nos perguntarmos, pastor, eu passo um momento difícil, parece que Deus não está ouvindo a minha oração, Deus não está ouvindo o meu clamor, eu não estou vendo o mover, o agir de Deus sobre a minha vida, sobre a circunstância que eu estou vivenciando. Irmãos, Deus está falando com os povos e eles não querem ouvir Deus. Verdade. Não querem ouvir Deus. Deus está usando meios, métodos, pessoas para anunciar o Evangelho. Mas as pessoas não querem dar crédito à palavra do Senhor. As pessoas estão vivendo uma circunstância e uma situação que só pela misericórdia de Deus para nós alcançarmos o melhor de Deus. E neste texto de Abacuque eu pude me ater em 4 momentos de tempos difíceis. Primeiro, tempos difíceis devem gerar inconformismo. Irmão, não dá para você realmente aceitar, não podemos. Você fica inconformado. Não dá para você viver um momento e não ver Deus trabalhar. Você fica se preocupando, você fica se perguntando, você fica observando. Então você olhando aqui nessa palavra, Abacuque lá no capítulo de número 1, versículo 2 e 3, ele viveu este momento que o texto aqui de Abacuque no capítulo 1, versículo 2 e 3 diz assim, olha só a situação de Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio, ou seja, a briga, a confusão. Abacuque estava vivendo esse tempo difícil. Abacuque estava vivenciando na sua vida histórica, no momento que ele estava ali, ele pôde observar todas essas situações à sua volta, ver as pessoas, ele clamar, ele pedir, ele buscar, e ele não ter uma resposta da parte de Deus. Irmãos, Deus fala conosco em muitas maneiras, e a melhor forma de Deus falar conosco é quando nós estamos atravessando um deserto. Jesus. Quando nós estamos atravessando um deserto, você não vai ver flor, você não vai ver árvore, você não vai ver nada de bom, porque o deserto é deserto. Você não vê uma saída, você olha de um lado, é um deserto, você olha do outro, é outro deserto, não tem para onde você olhar. Todos os meios que você está ali observando, você não vê uma solução. Mas é ali onde nós nos atemos a ouvir Deus falar conosco. Aleluia, glória a Deus. E quando nós entendemos isso, e quando nós percebemos que Deus quer falar conosco, nos momentos difíceis, nós nos achegamos ao Senhor. Aleluia. E abrimos o nosso coração. E abrimos o nosso coração. E no ponto 2, tempos difíceis devem nos levar à oração. Tempos difíceis faz com que nós nos acheguemos mais diante do Senhor. Porque nas facilidades da nossa vida, nós até não nos preocupamos, porque está tudo bem. Mas quando nós estamos caminhando em tempos difíceis, em situações difíceis, em momentos difíceis, a única saída para nós é nós achegarmos ao Senhor em oração. E quando nós clamamos o Senhor, Deus ouve o nosso clamor. Deus ouve a nossa oração. Deus começa a movimentar os céus e a terra em prol das nossas vidas. Deus começa a trazer para nós livramentos. Deus começa a guardar nossos filhos,
nossas famílias, Deus começa a guardar o nosso lar, a nossa casa, Deus começa a intervir em todas as áreas da nossa vida. Glória a Deus. Quando nós chegamos a Ele em oração, buscando, nos apresentando diante do Senhor, colocando a nossa vida diante do Senhor, dizendo: Deus, eu me encontro aqui na Tua presença, eu creio numa promessa, eu creio que o Senhor vai agir, eu creio que o Senhor vai mudar esse quadro, eu creio que o Senhor vai mudar essa situação, eu creio que o Senhor vai intervir aonde precisar, e eu quero ver a glória do Senhor acontecer para a glória do Teu nome, glorificado é o nome do Senhor. Irmãos, não adianta nós pensarmos de uma outra maneira. Se você conversar com um amigo, ele está passando por essa situação. Se você conversar com o teu vizinho, ele está vivendo este momento. Se você conversar com qualquer pessoa, alguém está passando por uma situação difícil. E o que nós precisamos é de ensinar que eles acheguem ao Senhor em oração. Se apresente ao Senhor em oração. Clame ao Senhor. Faça como o profeta Abacuque. Mesmo no momento difícil, ele perguntava a Deus: até quando? Até que momento, que hora que o Senhor vai intervir? Que momento o Senhor vai agir? Irmãos, há momentos na nossa vida que nós nos desesperamos, sim. Quando nós principalmente estivermos distantes do Senhor. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, a gente vê a nossa vitória. Nós observamos a nossa bênção muito mais próxima do que nós imaginamos. Porque sabemos que no Senhor somos mais que vencedores e vencedoras no nome de Jesus. E quando a Bíblia diz aqui, no livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 12 ao 17, o texto diz assim: não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo? Nós não morreremos. O Senhor para juízo puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a vexação não podes contemplar? Porque, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E farias os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? Ele a todos levanta com o anzol e apanha os que com a sua rede, e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso, sacrifica a sua rede e queima incenso à sua draga, porque com ela se engordou a sua porção e se engrossou a sua comida. Porventura, por isso, esvaziará a sua rede e não deixaria de matar os povos continuamente. Amém? Irmãos, quando nós clamamos, pedindo ao Senhor livramento, para Deus guardar, para Deus cuidar, para Deus agir, Deus entra no providência. Eu sei que poderia ter muito mais pessoas aqui conosco, mas Deus permite só quem está disposto a pagar um preço para receber a sua vitória. A Bíblia diz que muitos são chamados,